Oi, gente! Tá chegando a hora tão esperada que é a vacina bivalente contra a Covid-19. Hoje eu vou falar sobre o que é a vacina, como ela funciona, qual é a sua eficácia, como você pode fazer para recebê-la, quem são as pessoas que vão recebê-la, quais os efeitos colaterais e como fazer para se vacinar. Se você não sabe nada o que é uma vacina bivalente ou o que ela representa, fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é essa vacina bivalente contra a Covid-19? Ela é bivalente porque ela tem como se fosse dois pedacinhos. Um pedacinho é lá do vírus original, ancestral, que a gente fala, do SARS-CoV-2, que é o agente da Covid-19. É a proteína spike, que vocês tanto ouvem falar. Então, ela tem um pedacinho desse e é bi porque tem outro pedacinho da variante Ômicron e as suas outras cepas. Então, ela é mais abrangente. Só resumindo, ela é bivalente porque ela tem esses dois componentes, ela protege contra todas essas variantes da Covid-19. E como que essa vacina funciona? A vacina que a gente tem aqui no Brasil disponível é a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro. E o que é isso? Que todo mundo fica louco achando que vai mudar o nosso DNA. Vou explicar aqui para vocês de uma forma bem básica. O RNA mensageiro, ele fica lá dentro das nossas células e ele é responsável por dar as informações no organismo de quais proteínas eles têm, a gente tem que formar. Então, mal comparando, vamos lá, pensa numa receita de bolo da sua avó. Tem lá a receitinha de todos os ingredientes, de quanto de cada ingrediente, de qual é a melhor maneira, né, a ordem que você tem que fazer, da temperatura do forno, disso tudo. O RNA mensageiro, ele vai passar essa mensagem para as células do nosso corpo e vai dar receita para elas produzirem todas as proteínas. Uma dessas proteínas é justamente o anticorpo que vai, como se fosse assim, neutralizar, ajudar o nosso organismo a combater o SARS-CoV-2. Então ele não entra lá no núcleo da célula, ele não altera o nosso DNA, ele só vai produzir essas proteínas. E essas proteínas vão ser necessárias, basicamente, né, quando você entra em contato com o SARS-CoV e rapidamente depois isso é degradado, isso não vai ficar no seu organismo para sempre, sendo produzido e alterando, fazendo você virar jacaré. Não é nada disso, é algo muito simples, mas que necessitou muitos estudos, foram mais de 40 anos de estudos. A gente acha que, nossa, essa vacina foi feita rapidinha. Só houve um aceleramento, uma injeção de dinheiro, de recursos para que a gente pudesse ter essas vacinas. Então elas são extremamente seguras, elas passaram por todas as fases de teste, por todas as orientações da Anvisa para chegar para o nosso uso. E qual é a eficácia da vacina bivalente contra a Covid-19? O que os estudos mostram é entre 70% e 90%. Isso é muita coisa, mas quero sempre deixar claro aqui que o principal da vacina, o que ela quer fazer é, primeiro, não deixar a gente ficar com um quadro grave e nem evoluir para óbito. Então essa coisa de que eu fiz a vacina, tomei a minha vacina, mas acabei tendo Covid-19. Ok, se você teve aquela gripezinha, aquele mal-estar que passou rápido, a vacina cumpriu o seu papel, que é de não deixar você ficar grave. Então, quando a gente fala assim 90%, é o quê? Ela tem 90% de chance de não deixar você ficar grave, você precisar ser internado e de você não morrer pela Covid-19. Então, isso é muito importante. Tá aí o principal motivo para quando chegar a sua vez, vai lá e toma o seu reforço. Quem deve receber a vacina bivalente contra a Covid-19? Ela está aprovada para todo mundo que tenha mais de 12 anos.
Só que o que acontece? Infelizmente, a gente não tem vacina logo para todo mundo tomar ao mesmo tempo. Então, o nosso Programa Nacional de Vacinação elencou os grupos prioritários que devem receber essa vacina mais rapidamente, porque eles são as pessoas que têm maior chance de ficar grave e de ser internado e podem evoluir para óbito. Então, quais são essas pessoas? Primeiro, pessoas com maior de 60 anos de idade, que são considerados idosos. Depois, pessoas imunossuprimidas, claro, acima de 12 anos. São os profissionais de saúde, as gestantes e puérperas, pessoas privadas da sua liberdade e os indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Uma informação muito importante aqui é que a vacina bivalente contra a Covid-19, ela é aprovada pela Anvisa como uma dose de reforço. Então, se você não cumpriu pelo menos as 2 doses iniciais básicas de vacinação com a dose monovalente, você não vai poder fazer esse reforço com a dose bivalente, mesmo que você se encaixe nesse grupo prioritário. Então, dá uma checadinha lá. Gosto de lembrar que deveríamos ter 5 doses de vacina, né? Esse grupo prioritário, 2 do esquema básico e 3 doses de reforço. Mas ok, se você tem essas 2, você pode fazer dose bivalente. E Renata, o que acontece se eu não tenho? Se você não tem, você completa o seu esquema e aí 5 meses depois você pode fazer a sua dose de reforço com a bivalente. Algumas pessoas podem estar aí se perguntando se elas não vão ficar desprotegidas tomando a monovalente primeiro. E absolutamente não. O que os estudos mostram é que essa bivalente, ela funciona como um reforço. Nós não temos estudos para essa dose inicial com a bivalente. Então, necessariamente, você tem que fazer as suas doses monovalentes como pré-requisito. E aí, o que os estudos continuam mostrando é que essas monovalentes protegem e fazem o seu papel de não deixar as pessoas ficarem graves e evoluírem para óbito. Então, é uma condição, a gente precisa fazer isso. E quais são os efeitos colaterais da vacina bivalente contra a Covid-19? São os efeitos colaterais que a gente já conhece das outras vacinas. São efeitos colaterais leves, como dor no local da vacina, vermelhidão, febre, mal-estar, dor de cabeça, mas que vão embora muito rapidamente. 1, 2 dias depois, você já está bom e já está com a sua vacina em dia. Então, não temos grandes contraindicações da mesma forma com as outras vacinas monovalentes. E como que você vai fazer para conseguir tomar a sua dose de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19? É muito fácil, você deve acompanhar os calendários de vacinação que são amplamente divulgados, isso é muito de acordo com a sua cidade. O que eu posso falar é que aqui no Rio já vai começar na segunda-feira com o grupo prioritário, aí cada faixa etária tem o seu dia, cada grupo prioritário tem lá o seu dia certinho que você pode ir em qualquer posto de saúde, em qualquer local de vacinação, levando sempre a sua carteirinha, porque você vai ter que comprovar que tem pelo menos o esquema básico, e se é por idade, basta você levar a sua carteira de identidade. Se você tem alguma questão de imunossupressão, leve um atestado médico que você receberá a sua vacina tranquilamente, sem problema algum. Então, não fica pensando, chegou a sua hora, vai lá no posto de saúde, leva a sua carteirinha, se vacina, que isso vai ser muito importante para a gente conseguir exterminar de vez esse Covid, essa Covid-19, esse SARS-CoV-2 que está há tanto tempo aí enchendo o nosso saco. Obrigada e até a próxima!